Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos lá então para a nossa primeira aulinha virtual aqui, né? De inglês, tá? Que seria a aula dessa segunda-feira, dia 30 de março. Então vamos lá. A nossa aula é referente às páginas 80, 81 e 82. Nós vamos dividir essas nossas aulas, como a gente costumeiramente faz, né? Como a gente sempre faz, em duas partes. A primeira, só lidando com a parte textual, e a segunda, a gramática. Na parte textual, nós temos dois tipos de texto aí, tá? O texto de aquecimento, que a gente já fez em sala, mas só para a gente conferir, né? Repetir aí, para poder dar um aquecimento mesmo, como diz o título warm-up. É uma charge, vocês estão vendo aí na página 80, na coluna da esquerda, entre os ricos e os pobres. E a resposta, os 10% mais ricos que detêm 50% da renda, é a letra D, né, que a gente até discutiu em sala, e a divisão que o rico, né, do desenho está comendo uma torta aí, ele faz a divisão com o povão todo, né, que representa 90% e ele só 10%, tá? Então isso a gente já fez em sala, belezinha. Então o warm-up aí da Unesp é a letra D. Agora o texto, nós não trabalhamos com ele, um texto da Unesp, a Universidade de São Paulo, Estado de São Paulo, um texto muito bom. É um texto de tamanho até considerável, tá? Não é um texto muito gigantesco, mas também está longe de ser pequeno, que fala sobre o seguinte assunto. O título do texto é o texto da Patricia Colren, né, de 2015, que diz assim, o título dele: Oxfam Study finds richest 1% is likely to control half of global wealth by 2016. Em português, o título, então, já deu para a gente sacar que fica assim, olha, o estudo dessa Oxfam, dessa corporação em Oxfam, descobriu que 1% dos mais ricos provavelmente vão controlar metade, controlam metade da riqueza global em 2016. É uma projeção feita em 2015 de que os mais ricos, o 1%, esse 1% mais rico do mundo, vai controlar metade da riqueza global em 2016. Tá? São dados, claro, né, passados já de 4 anos atrás, 5 anos atrás, 2015, estamos em 2020. Mas vamos lá para o texto. Então o texto ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. 5 parágrafos. E antes de chegar ao texto, da gente comentar sobre o texto, eu quero que vocês, por favor, vão lá para a página 81, virem a página aí, página 81, para que a gente possa anotar o nosso vocabulário, o nosso glossary, que ajuda bastante a gente a entender o texto. São palavras um pouco menos usuais, mas difíceis da gente encontrar. Então vamos a ele então, são 9 palavras no total. Eu vou devagar um a um para vocês anotarem, então, por favor, lápis, caneta na mão. Vamos anotar aí o nosso vocabulário. Vamos lá? Então, prontos aí? Já pegaram lápis, caneta e tudo mais? Então vamos lá para a primeira palavra do glossary. A número 1 é wealth. Wealth significa riqueza. Então, a primeira palavra wealth, riqueza. Junto com a número 1, nós temos uma derivação desse substantivo, ele virou wealthy. Wealthy é rico. Então, na número 1 eu tenho wealth, riqueza, e wealthy, rico. A palavra número 2 é charity. Charity. Charity significa organização beneficente. Então, número 2, charity, organização beneficente. A terceira é um verbo to own. To own significa possuir, ter. Então, número 3, to own, possuir, ter. A quarta palavra é o verbo to share. To share. Share significa compartilhar. Em seguida tem o substantivo que é share, que significa parte, porção. Então, número 4, eu tenho to share, que significa compartilhar, e share, que é parte, porção. A quinta palavra é o income. Income significa renda.
A palavra número 5, income, renda. A número 6, staggering. Staggering, que significa chocante. Número 6, o staggering, chocante. A 7ª palavra, windfalls. Windfalls, que significa grande bolada de dinheiro. Uma grande bolada, muito dinheiro. Então, windfalls é grande quantidade de dinheiro. A palavra número 8, eu tenho net worth. Net worth. Net worth significa valor líquido. Net worth, valor líquido. A número 9, a última palavra do nosso vocabulário, to enhance. To enhance. To enhance significa melhorar. Então, repetindo o nosso glossário, para quem não conseguiu ir pausando o vídeo aí e quiser conferir, nós temos wealth, riqueza, wealthy, rico, charity, organização beneficente, to own, possuir. Número 4, to share, compartilhar, share, parte. Número 5, income, renda. Número 6, staggering, chocante. Número 7, windfalls, grande quantidade de dinheiro. A número 8, net worth, valor líquido. E a última do nosso glossário é a palavra to enhance, que é melhorar. Muito bem, de posse disso, nós temos o texto em inglês, então eu vou ler a tradução para vocês do texto, tá? Para a gente poder entender e ter esse texto na cabeça para facilitar as nossas respostas. Nós vamos analisar o exercício 1 a 1. Então, voltando à página 80 e também usando a 81, o texto está nessas duas páginas aí. Vamos à tradução. Então, me acompanhem, por favor, vou ler bem devagar para vocês poderem assimilar bem a tradução do texto. Então, vamos lá, começando esse estudo da Oxfam, que descobriu que 1% da população rica vai dominar 50%, metade da riqueza em 2016. Vamos ao texto. O 1% mais rico deve controlar mais da metade da riqueza total do mundo até o próximo ano, informou a organização beneficente anti-pobreza Oxfam em um estudo divulgado na segunda-feira. O alerta sobre o aprofundamento da desigualdade global ocorre no momento em que a elite empresarial mundial se prepara para se reunir esta semana no Fórum Econômico Mundial Anual em Davos, na Suíça. Então, esse foi o primeiro parágrafo, nosso primeiro parágrafo do texto. Vamos ao segundo. As 80 pessoas mais ricas do mundo possuem 1,9 trilhão de dólares. Segundo o relatório, quase a mesma quantia compartilhada pelos 3,5 bilhões de pessoas que ocupam a metade inferior da escala de renda do mundo. Entre parênteses, no ano passado, foram necessários 85 bilionários para igualar esse valor de 1,9 trilhão. E, fecha parênteses, continuando, e o primeiro e o 1% mais rico da população controla quase metade da riqueza total do mundo, uma parcela que também está aumentando. Então, esse foi o segundo parágrafo. Vamos ao terceiro. O tipo de desigualdade, e esse parágrafo está no finalzinho da página 80, tá? Então, o comecinho desse parágrafo está na página 80 ainda. O tipo de desigualdade que atualmente caracteriza as economias do mundo é diferente de tudo que se vê nos últimos anos, explicou o relatório. Aí abre aspas. Entre 2002 e 2010, a riqueza total da metade mais pobre do mundo nos atuais dólares americanos aumentou mais ou menos na mesma proporção que a dos bilionários, afirmou, né? Fecha aspas, afirmou. No entanto, desde 2010 vem diminuindo ao longo desse tempo. Com isso eu fecho o terceiro parágrafo. Agora vamos ao quarto e penúltimo parágrafo do texto. Winnie Bynima, diretora executiva da instituição,
observou em mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de 1,25 dólar por dia, realmente, abre aspas, fala dela, realmente, queremos viver em um mundo em que 1% possua mais do que o resto de nós juntos? O Winnie Byanyima disse: a escala da desigualdade global é simplesmente impressionante. Então, com isso, nós fechamos o penúltimo parágrafo. Vamos fechar o texto agora. Investidores com interesses em finanças, seguros e saúde tiveram os maiores lucros, disse a Oxfam. Usando dados da lista de bilionários da revista Forbes, a empresa afirmou que aqueles que têm interesse nas indústrias farmacêutica e de saúde viram seu patrimônio líquido subir 47%. A instituição de caridade creditou a crescente fortuna dessas pessoas, em parte, às campanhas de lobby multimilionárias para proteger e aprimorar os seus interesses. Então, esse é o nosso texto, é o texto com que nós devemos trabalhar para responder as questões do vestibular da Unesp. E agora nós vamos na página 81 fazermos 7 questões sobre o texto. Então nós temos 7 perguntas, vamos fazer desse jeito, tá? Eu vou lançar a pergunta e vamos localizar no texto, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Vocês pausem o vídeo e aí nós voltamos com a resposta, tá bom? Então, página 81, na coluna da direita aí, tá vendo? Número 1, exercício 1, número 1, da Unesp. Vamos à pergunta. No título do texto, a palavra likely indica o quê? Certeza? Letra A. Letra B, tendência. Letra C, desigualdade. Letra D, comparação. Ou letra C, aprovação. Então agora é a hora que você dá aquela pausa no vídeo, volta no texto, responde. Pronto? Então vamos lá para a resposta. A palavra likely, ela aparece não só no título, como na primeira frase do nosso texto. A gente pode conferir isso na página 80. Já no título eu consigo achar a função dela. Veja bem. Oxfam Study finds, isso é o título, tá? Finds richest 1% is likely to control. Então, diz, o estudo da Oxfam disse o que para nós? Que 1% dos mais ricos provavelmente vão controlar. Se a tradução de likely é provável, provavelmente, então isso indica a letra B. É uma tendência, é provável que isso aconteça. Não é nenhuma das opções, muito menos é uma certeza, não é? Então, o número 1 é a letra B, uma tendência. Percebam agora como que os exercícios vão indicando onde nós devemos procurar a resposta. Isso ajuda muito. Então, vamos guardando isso já para os nossos vestibulares. Olha a segunda questão da Unesp, também em português. Segundo o texto, o relatório da Oxfam. Então, aqui ainda não indicou o parágrafo, tá? Nós temos aqui uma ideia geral, é o que a gente chama de inferência. O que a gente pode tirar do texto? Então, ao ler todo o texto, o que a gente percebeu? Pronto, já responderam? Então, vamos lá a resposta. A resposta correta é a letra C. Ela prenuncia o aprofundamento da concentração de riquezas no mundo. A gente pode perceber isso com mais força nos 2 últimos parágrafos, onde, especialmente o último, tá? No qual diz que... Mentira, no penúltimo, no qual diz que a escala da desigualdade, a última linha do parágrafo 4, onde diz, né, a Winnie Byanyima, ela diz o quê? A escala da desigualdade global é simplesmente impressionante. O que prenuncia ali a letra C do exercício número 2, prenuncia o aprofundamento da concentração de riquezas no mundo. A terceira questão, aí já começa a me indicar no texto, veja bem. According, essa questão já é em inglês, totalmente em inglês. Tive 2 em português, agora vem uma em inglês. According to the information presented in the second paragraph. A tradução da pergunta. De acordo com a informação apresentada no segundo parágrafo. Então percebam que aqui eu já
sou levado para o local do texto onde vai estar minha resposta. Então é só eu lembrar o que eu li no texto. Se eu não lembrei, volta, lembra a tradução, é só você voltar ao vídeo e pegar a tradução desse parágrafo, aí você volta e responde essa pergunta que é assim, olha, de acordo com essa informação apresentada no segundo parágrafo, o que diz o segundo parágrafo? Vamos responder? Pronto? Então vamos lá. A resposta correta é a letra E. The amount, peraí que eu misturei português com inglês. The amount owned by 80 wealthy people is almost equivalent to the one owned by 3.5 billion poorest people. The amount owned by 80 wealthy people is almost equivalent to the one owned by 3.5 billion poorest people. Ou seja, a quantidade ganhada por 80 pessoas, tá, ricas é quase equivalente a o que se ganha 3,5 bilhões de pobres. E é justamente esses números que estão sendo falados aqui no segundo parágrafo. A gente vê ali na terceira linha, tá vendo? Ó, 3 billion people who occupy the bottom half. Então eu tenho realmente a letra E como a resposta, porque 80 pessoas ricas ganham, né, só 80, o que 3,5 bilhões de pessoas ganham. Então a resposta número 3 é a letra E. A quarta questão da Unesp também está no segundo parágrafo. É uma questão de elemento referencial. Então eu tenho aí, no trecho do segundo parágrafo, esse é o segundo parágrafo. Last year, it took 85 billionaires to equal that figure. A expressão that figure refere-se a quê? Então já sei que eu tenho que correr onde? Lá no meu segundo parágrafo. E no segundo parágrafo, eu tenho essa expressão entre parênteses. Voltando então na página 80, eu achei na linha 10 essa frase, que diz assim: no ano passado foram necessários 85 bilionários para igualar esse valor. De que valor está sendo falado? No começo do segundo parágrafo, olha, as 80 pessoas mais ricas do mundo possuem 1,9 trilhão de dólares. Então, qual é a resposta? A resposta é a letra E, 1,9 trilhão. Qual o valor que está se referindo essa frase? Ao valor de 1,9 trilhão de dólares. A grande dica é que a pergunta, né, a frase, perdão, fala sobre valores. Last year, it took 85 billionaires to equal that figure. O ano passado, foram necessários 85 bilionários para igualar esse valor. E nesse parágrafo, o único valor citado, o único valor dinheiro que é citado, 1,9 trilhão de dólares. Portanto, a resposta é a letra E. A questão número 5, nós já somos lançados para o terceiro parágrafo, aquele que começa na página 80 e continua na página 81. Então, de acordo com esse terceiro parágrafo, qual é a nossa opção correta? O terceiro parágrafo, rapidamente lembrando, diz o seguinte: o tipo de desigualdade que atualmente caracteriza as economias do mundo é diferente de tudo o que se vê nos últimos anos, explicou o relatório. Entre 2002 e 2010, a riqueza total da metade mais pobre do mundo, nos atuais dólares americanos, aumentou mais ou menos na mesma proporção que a dos bilionários. No entanto, desde 2010, vem diminuindo ao longo do tempo. A pergunta diz o que eu posso tirar desse parágrafo. Então, respondendo. Ok, pronto? Já responderam? A resposta é a letra A. A desigualdade entre ricos e pobres no mundo aumentou a partir de 2010. Isso a gente confere na última linha, que fala
However, since 2010, it has been decreasing over that time. No entanto, desde 2010, vem diminuindo ao longo desse tempo. Vem diminuindo essa proporção, portanto, aumentando a desigualdade entre ricos e pobres. Se ela diminui, a igualdade é sinal que a desigualdade aumenta. Então, a resposta número 5 é a letra A. Vamos então virar a página para a página 82, na questão 6, a penúltima questão do nosso texto. Aqui entra a gramática, né? Ou o que mais se aproxima de uma gramática, que diz o seguinte. No trecho do terceiro parágrafo, eu tenho However, since 2010, it has been decreasing over that time. O mesmo trecho da questão 5. A gente já percebeu que a pessoa que bolou essas questões para o vestibular, quando fez a questão 5, já teve aquela sacada e falou, vou colocar essa questão na 6 também, que diz o seguinte, a palavra however pode ser substituída sem mudança de sentido por qual dessas palavras? Aí nós vamos buscar a tradução de however, que significa entretanto, no entanto, contudo, mas, é uma palavra adversativa. Então, a que mais se aproxima, pode marcar? Ok, já marcou? É a letra D, but. But significa mas, também é uma conjunção adversativa. Então, a resposta número 6 é a letra D, but. E a última questão da parte textual diz o seguinte. Então, vamos à sétima e última questão sobre o texto. A partir das informações apresentadas sobre o relatório da Oxfam, a resposta esperada por Winnie Biamia, esse nome tá pegando, viu? A sua pergunta. Do we really want to live in a world where the 1% own more than the rest of us combined? A pergunta dela foi, então, é quase que uma coisa pessoal, quase, que diz o seguinte. Ela faz uma pergunta. Nós realmente queremos viver num mundo onde 1% ganha mais do que o resto de nós juntos? Aí uma resposta mais coerente seria qual letra? Marcando. Isso, seria a letra B. Of course not. Então ela está jogando, ela tá inferindo que a nossa resposta seria o quê? Nós não queremos viver num mundo tão desigual. Queremos viver num mundo que seja um pouco mais igualitário. Portanto, a resposta que mais aproxima é a letra B. Of course not. Então, com isso, nós encerramos a parte textual. Nós vimos o texto da página 80, fizemos, antes de mais nada, o nosso cartoon, né, a nossa charge. Depois partimos para o texto, sobre um estudo da Oxfam, falando sobre o 1% de pessoas mais ricas, que ganham bastante dinheiro, que ganham praticamente a metade, né, da riqueza do mundo. Traduzimos o texto, montamos na página 81 o nosso vocabulário e fizemos juntos aí o exercício da página 81 e 82. Essa foi a primeira metade da aula. Agora vamos à segunda, que trata de gramática. A nossa gramática é uma gramática bem importante também, que o inglês valoriza demais, que é o Present Perfect. Um dos braços, né, do Present Perfect, que é o Present Perfect Continuous, ou presente perfeito contínuo, que vai ser uma mistura que nós vamos fazer do presente perfeito com o contínuo, os verbos com ing. Então vamos lá, página 82, o nosso Summing Up, esse quadrinho azul, roxo que a gente tem aí logo após o exercício do texto. Então vamos dar uma olhada nesses exemplos, tá? Que são: Since 2010, it has been decreasing. É importante nós percebermos, tá, o contexto em que acontece. Desde 2010, então o since vai ser uma palavra bem bacana para a gente poder entender. Desde 2010, it, alguma coisa, has been decreasing, tem diminuído ou vem diminuindo. O Present Perfect Continuo, ele indica uma ação que começou no passado e continuamente continua até os dias de hoje, até o momento presente.
Olha o segundo exemplo aí, a segunda bolinha desse quadrinho roxo. My parents have been living in the United States for the last 6 months. Vamos traduzir. Os meus pais têm morado, vêm morando, ou até mesmo moram nos Estados Unidos pelos últimos 6 meses. Então vejam que é uma ação que começou lá no passado, eles mudaram para os Estados Unidos e até hoje continuam morando lá. Nessa situação nós usamos o Present Perfect Continuous. Ok? Aí embaixo, na parte branca, dentro desse quadrinho, está dizendo então assim o que eu acabei de falar para vocês. O Present Perfect Continuous pode ser usado para indicar o quê? Ações que começaram no passado e continuam até o presente. Para ajudar a entender, para ajudar a facilitar, nós usamos algumas palavras como since, que significa desde, o for, que significa por, e o lately, que significa ultimamente. O for, vamos começar com o since, tá? Esquece o for. O since, ele significa, a tradução é desde. Então dá uma ideia de um ponto inicial, um possível, um provável ponto inicial, porque nós sabemos que no present perfect eu não posso ter referência fixa de passado, tá? Não posso ter, porque se eu tiver essa referência eu vou usar o simple past e não o present perfect. Mas o since indica uma possível, uma provável, não confirmada data de início. O for vai indicar uma quantidade de tempo, Voltem no quadrinho roxo, a segunda bolinha, o segundo exemplo, nós temos, olha, my parents have been living in the United States for the last 6 months. Pelos últimos 6 meses. Viram como indicou uma quantidade de tempo? E o lately significa recentemente, ultimamente. Ok? Então, com base nisso, nós temos 2 exercícios, o exercise 2 e o exercise 3. Vai do número 8 até o número 16. Eu quero começar com vocês no exercício 3, ou seja, as frases números 13, 14, 15 e 16. Por que eu quero começar por eles? Porque são exercícios mais práticos, de um uso bem direto dessas palavrinhas que a gente viu. O for, o since e o lately. No caso do exercício, nós vamos usar só 2, porque diz assim, fill in with since or for. Complete com since ou com for. O since significa desde e o for significa por ou pelos. Então fica bem tranquilo, bem ágil da gente colocar. Então vamos lá na número 13. Como sempre, eu passo o exercício, dou um tempinho, você responde e eu já dou a resposta, ok? Então vamos lá. My cousin Joe lived in Australia. O meu primo Joe morou na Austrália, espaço, 5 years. O que fica melhor colocar aqui? Since ou for? Por 5 anos ou desde 5 anos? Então responde. Eu acho que ficou bem tranquilo, né? My cousin Joe lived in Australia for 5 years. Por 5 anos. Então aqui indica uma quantidade de tempo. O número 14, we've had the same cook, espaço, over 20 years now. Nós tivemos o mesmo cook, que é fogão, tá? Fogão. Mentira, é cozinheiro, tá? Perdão, fogão é cooker. Então, nós tivemos o mesmo cozinheiro, espaço, mais de 20 anos. O que fica mais interessante de colocar? Since ou for? Desde ou por? Pronto, já responderam? Então, we've had the same cook for over 20 years now. Nós tivemos o mesmo cozinheiro por mais de 20 anos. Ok? Vamos para o número 15. Our family hasn't visited us. Nossa família não nos visitou. Espaço, we moved to Brazil. Nós mudamos para o Brasil. Eu vou usar o since ou for, o desde ou por. Vamos lá o tempo.
Ok, já voltou? Our family hasn't visited us since we moved to Brazil. Nossa família não tem nos visitado, não nos visitou, desde que nós nos mudamos para o Brasil. A 16 e última dessa parte, para a gente dar uma aquecida muito boa e fixar bem o uso de for e de since, nós temos a seguinte frase. I haven't seen Bobby for or since a long time. Actually, since or for we graduated from college. A tradução, eu não vejo Bob, espaço, por um longo tempo. Na verdade, espaço, nós nos formamos na faculdade. Então, tempinho para responder. Pronto, vamos lá então. I haven't seen Bob for a long time. Eu não tenho visto Bob por um longo tempo. Não vejo o Bob por um longo tempo. Actually, since we graduated from college. Na verdade, desde que nós nos formamos na faculdade. Então, repetindo o número 13, nós temos o 13, for, o 14, for, o 15, since, e o 16, primeiro é for e depois é since. Esse foi o exercício 3 para nós praticarmos o for e o since. Voltando então, ainda claro, na página 82, mas no finzinho da coluna da esquerda, nós temos aqui então o Simple Past, Simple Present e o Present Perfect para podermos usar nesses exercícios, nessas 1, 2, 3, 4, 5 frases que nós temos, 5 períodos. Vamos a elas então. O que eu vou usar? Vamos pegar as dicas e vamos trabalhar em cima delas. Eu tenho Paul, espaço, o verbo vai ser o to be, in the hospital for 10 days now. Então, eu tenho o primeiro espaço para ser preenchido com o simple present, simple past ou present perfect. But we, espaço, not to hear from his family so far. This is odd because his mother usually, aí eu tenho um verbo lá em cima, que é o come by, once a week to check on him. Então, tempinho para responder. Muito bem, então vamos à resposta, tá? A resposta. Na primeira frase eu tenho Paul e eu vou completar com has been. Paul has been. A dica para você matar isso é a presença da palavra now. Perceba que eu tenho aí na minha frase Paul has been in the hospital for 10 days now. Esse now, ele está excluindo eu usar o present perfect continuous. Eu vou usar o present perfect, tá? É uma dica bem bacana. Então, apareceu o for, mas tem um now na frase, eu uso o present perfect. Continuando, número 8. But we have not heard. Não vamos esquecer, gente, de pegar os verbos que estão nos parênteses, tanto to be, quanto hear, quanto o come by, e colocá-los, se for preciso, no particípio. Aí eu vou ter que usar a nossa tabelinha de verbos irregulares, se for preciso, ok? Então, no caso do hear, ele é um verbo regular, ele vira heard. É só colocar um D depois dele, tá? Heard. É um verbo irregular, perdão. Irregular. Heard. Então, eu tenho até agora Paul has been e o segundo espaço. But we haven't heard. Ok? 2 tempos do present perfect. E o último espaço. His mother usually comes by. Comes by. Eu tenho o simple present, ok? Então, fechou o número 8. Já o número 9, eu tenho my parents. E eu vou observar, tá? Esse, o verbo work, tá? Se for preciso usar o particípio, é um verbo regular. Assim como married, que também já está, né, na forma irregular dele. Então, vamos lá? Pronto, então a resposta fica para o primeiro. Eu já percebi que eu tenho um for,
e não tenho o now. Então, se eu tenho o for, eu vou usar, como a gente aprendeu agora há pouco, o present perfect continuous. Então, a resposta fica: My parents have been working. Have been working for the same company since they... Aí eu tenho since, tá? Mas eu não vou usar o meu present perfect continuous. Por que que eu vou colocar a resposta? Anotem aí, a resposta vai ser got married. Por que, professor, que eu não usei o present perfect continuous? Porque logo depois do espaço eu tenho in 1990. Em 1990 é uma data fixa. Então, se é uma data fixa, eu não posso usar o present perfect. Eu uso o simple past. Por isso que vai ser got married. O exercício número 10. Então, eu tenho o not to talk, vai ser uma negativa, e depois tenho o call. Vamos ver se eu vou usar o simple present, present perfect ou present perfect continuous. Pode responder. Voltando então, no primeiro espaço eu tenho o I e o meu verbo vai ser have not talked. Se alguém quiser colocar haven't talked, tá perfeito também, tá? I haven't talked to Beth lately. Olha o lately aqui, dando a nossa dica. Oh, lately, ó, lately, tá? Então vai ser um present perfect. Haven't talked. But I know she called me. Called, né? Called me yesterday. Por que vai ser o passado called? Porque eu tenho a palavra yesterday que me dá uma data fixa no passado. Número 11. Over the past 6 months, violence. Olha, nos últimos 6 meses, a violência, e o verbo é o increase, que é um verbo regular. Então, vai ser o particípio, se for preciso, increased. Então, respondendo, aí está evidente que vai ser o present perfect. Has increased, porque eu não tenho nada que me indique um contínuo, a violência não está continuando até hoje, mas eu tenho uma data incerta no passado, que é esse aumento da violência. Então, has increased. Has. Muito bem. Agora o exercício número 12 e o nosso último exercício. We know Mr. Hope é o verbo have e depois é o verbo get. Vamos lá? Certo? Então, fechando, nós temos we know Mr. Hope has had financial problems. Tá? É uma data incerta, então vai ser o present perfect, has had. E por último, nós também temos uma data incerta e o verbo get, ele vira na resposta have got. Então, repetindo o número 12, has had e depois have got. Muito bem, para essa semana é isso, então a gente encerra bem bacana aí a nossa aula 5 e 6 e logo mais vamos estar postando aí mais aulas para vocês, tá? Para a gente não perder o pique. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato aqui pelo grupo, qualquer dúvida, mande suas perguntas que eu respondo para vocês bem bacana, sem problema nenhum, tá bom? Bons estudos para vocês aí e até a próxima. Tchau, pessoal!